pais queridos, que sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu me considero da casa, eu nunca deixei de ser daqui, né? Embora nós somos uma extensão, né? Lá em Brasília somos uma congregação também daqui, e aqui também é uma congregação nossa, estamos todo mundo junto, né? Porque o corpo de Deus é um só, a igreja é uma só, né? E estou muito contente nessa noite, estava meditando ali na palavra, vou dar uma breve introdução aqui para que meu esposo esteja me pegando. Eu queria que vocês abrissem comigo em João, né? O Evangelho de João, no capítulo 14. E aqui vamos a partir do versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Amém? Olha só que coisa gloriosa, né? Nós temos um Deus, um Salvador, que nos deixa essa promessa, né? Qual foi o outro Deus com letra minúscula, ou outro profeta aí, que, né, de qualquer outra profissão de fé, de qualquer outra religião, que chegou para os seus seguidores e disse: o que você pedir em meu nome, isso farei. Existe algum outro que você já leu a respeito? Eles, né, deixaram coisas registradas, as pessoas os seguem, mas o único que disse: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu farei. Aleluia! Foi Jesus. Agora só tem uma condição. Claro que a condição é que isso seja segundo a vontade do Pai. Isso está bem explícito aqui, né? E qual é a coisa mais importante que a gente pode pedir para Deus, né? Você já pensou nisso? A gente pede tanta coisa. A gente pede tanta coisa porque nós somos necessitados. E é para pedir, porque Ele é nosso Pai. E Ele tem prazer em nos abençoar. Às vezes Ele vai dizer não. Ele vai te dizer não também. A gente está preparado para isso? O pai que ama, muitas vezes diz não, porque Ele não vai dar para o filho aquilo que vai fazer mal para o seu filho. Ou aquilo que Ele vê que o filho não está preparado para receber ainda. Mas quando é para o nosso bem, quando Ele te disser sim, fique feliz, porque você está preparado, porque é para o seu bem. E quando Ele te disser espera, fique lá, confiante, porque se Ele te diz espera, se Ele te diz espera, é porque vai acontecer, é porque vai acontecer da melhor forma. Mas qual é a melhor coisa que você pode pedir para o Senhor na sua vida? De todas as coisas que você pode pedir, saúde, né? A gente sempre pede, claro, sem saúde você não consegue nem fazer a obra de Deus. A gente passa por uma enfermidade, às vezes, que é mortal, né? A gente, então, depois disso a gente valoriza, a gente nasce duas vezes, né? Tem duas datas de nascimento, a gente sabe que saúde, depois, né, do amor de Deus na nossa vida, do amor da nossa família, é a saúde. Porque sem a saúde, nada. Porém, existe algo que é uma coisa assim que a gente tem que pedir a Deus. Todo cristão, todo aquele que se converte, todo aquele que conhece a palavra, passa a conhecer a palavra. E eu me lembro de Moisés. Ele fez isso. Ele falou assim para o Senhor certa vez: Senhor, eu só vou se a tua presença for comigo. E eu comecei a meditar nisso. Eu falei: Senhor, tudo é muito importante, mas se a tua presença não estiver conosco, nada faz sentido. Então, de tudo que a gente tem que pedir para Deus, a primeira coisa que a gente tem que pedir como cristão, depois que a gente se converte, é a presença de Deus conosco. Em qualquer coisa que você for fazer, seja o que for. Seja o que for. Porque só assim isto vai trazer bons frutos para você. E isso vai ser realmente uma atitude que você vai fazer com que ela seja uma bênção, seja na sua vida ou na vida da outra pessoa, que seja uma coisa produtiva. E seja uma coisa que realmente tenha que acontecer para você, para o seu bem, para a glória de Deus e para o bem daqueles que você ama. Mas o que é a presença de Deus nas nossas vidas? Jesus deixou aqui, olha só. Ele falou aqui bem explicitamente, né?
eu rogaria ao Pai. Assim que ele deu essa promessa, né? Se me guardar, olha só, se pedisse alguma coisa em meu nome eu farei. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você ama Deus, você só vai pedir aquilo que Deus quer que você peça. Porque você vai ter o mandamento dele, a palavra dele guardada no seu coração. Certo? E aí olha o que ele diz. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, a primeira coisa que a gente tem que pedir é que a presença do Espírito nunca se apague. Jesus já nos deu antes nem que a gente pedir. Ele falou, a primeira coisa aí, você pediu, não, mas já vou deixar o primeiro que vocês têm que ter. É o Consolador, é o Espírito Santo, é a presença do próprio Pai em vós, que vos guiará todas as coisas, porque é Ele que te guia, não é? E Ele vos ensinará, Ele vai ensinar o que você vai falar, Ele vai ensinar onde você tem que ir, Ele vai te mostrar, Ele vai fazer com que você entenda a vontade da palavra de Deus, Ele vai te, vai te abrir o entendimento para você entender o Evangelho de Cristo, é isso? Ele não vai te deixar órfão. E uma coisa interessante aqui, que eu vi aqui também, né? Não vos deixarei órfãos. Jesus nos prometeu, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá. Mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também me vereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. Você está com Deus e Deus está em você. Isso não tem preço. Eu me lembro quando eu me converti, quando eu era pequena, eu fui muito doentinha, né? Minha mãe me contava, ela já é falecida, que teve uma época da minha vida que eu não queria comer, eu estava muito magrinha, eu não comia, e ela estava pensando que eu comecei a ter vários problemas de saúde, e ela pensou que ela ia me perder, e já foi difícil para eu nascer. O médico falou, essa aí nasceu por milagre, você não podia ter filho, então ó, se conforma, eu sou filha única, né? Ela teve 2 antes de eu nascer, e morreram. E quando eu vim, quase tive que ser tirada, as irmãzinhas já tiveram filha tirada do ferro, né? E tal, e foi difícil. E o médico falou, se conforma com essa, porque você não pode ter filho, essa foi um milagre. Foi Deus que quis que ela viesse. E depois disso também eu tive muito doentinha. E a minha mãe não era cristã, não, ela era desviada, mas eu acredito que ela nunca conheceu a palavra naquela época. Jesus a salvou e antes de levá-la para a glória, Ele a salvou, porque eu pedi isso durante toda a minha vida, ela foi salva. O pastor sabe que acompanhou isso, o pastor sabe, né? Porque eles foram na minha casa orar por ela e tudo. Mas uma coisa que ela fez, mesmo sem conhecer, sem estar, né, no corpo de Cristo como igreja, eu vivia doente, internada, e ela falou assim, eu vou fazer uma promessa, mas ela não foi promessa para santos, nem para outros deuses, apesar de ela não estar, né, ainda no Evangelho. Olha só, como Deus honra, né? Ela como mãe, eu vou fazer uma promessa para o Espírito Santo. Ela escolheu depois, ela tinha tantas outras, né? Ela estava meio em outras religiões, espiritismo, né? Não sei se era candomblé, e ela estava também na igreja católica, mas olha o que Deus, quando Deus tem plano na vida de uma pessoa, né? Até a mãe sentiu isso, porque a mãe, ela falou, eu vou entregar ela ao Espírito Santo. Vou entregar ela para qualquer santo, vai ser o Espírito Santo de Deus. Aí ela fez uma promessa, nem precisava fazer promessa, porque o Senhor só queria que ela entregasse mesmo, mas ela prometeu, falou assim, eu prometo a vida dela ao Espírito Santo. E chegou na porta do hospital, me contando, e começou a entregar folhetinhos falando do Espírito Santo. Pegou aqui uma palavra da Bíblia e falou, se o Espírito Santo cuidar minha filha, né, eu vou falar a Bíblia aqui para um monte de gente aqui no hospital. Aí ela ficou lá na porta falando, antes mesmo que eu vou segurar. Conclusão, eu saí daquele hospital e engordei. Não fica mais sem problema de saúde para ela, graças a Deus, né? Cresci e que ótimo eu fui parar no Evangelho de Cristo. E não foi ninguém que me levou, foi dentro do meu quarto que eu me converti. Eu converti lá no meu quarto sozinha, entre aspas, né? A gente nunca tá sozinho. Dobrei meu joelho um dia, já adolescente, já grandinho, anos depois que ela me entregou o Espírito Santo. Dobrei meu joelho e falei, Jesus, minha vida é sua. Entrega ao Senhor,
E por que eu estou te falando sobre o Espírito Santo, né, de Deus? Porque coisa boa é andar na direção do Espírito Santo. Coisa boa é quando a presença de Deus vai onde você só vai onde a presença de Deus pode ir. Coisa boa é quando você consulta ao Senhor. Deus, é lá que o Senhor quer que eu vá? É assim que o Senhor quer que eu ande? Às vezes você fica triste porque uma coisa não dá certo. Você fica, puxa vida, me empenhei tanto nisso. Que coisa, mas parece que às vezes não é o inimigo, irmão. Às vezes é porque o Senhor, o Espírito de Deus, está dizendo, não, eu não quero que você vá. Outras vezes aconteceu isso até com servos de Deus. Com a gente aconteceu há pouco tempo, eu já vou entregar para o meu esposo que vai trazer a palavra, a gente estava numa viagem missionária marcada. Né? Uma viagem que a gente se empenhou muito, trabalhou muito, ralou muito, como diz aí, né? A gíria aí, né? Ficamos meses ali pagando a passagem, os irmãozinhos iam nos dar hospedagem, né? A gente tinha um congresso, e meu esposo trabalhou muito em cima disso, porque ele era o coordenador desse congresso lá, ele que ia coordenar, ele coordenou daqui, de longe, ele ia coordenar lá, e a gente estava orando, e ele trabalhando, se empenhando por meses, gente, foram 6 meses. E aí chegou e o pastor José Domingo foi nos levar lá para a gente, né, viajar, lá para a gente embarcar lá no aeroporto. E quando a gente chegou lá, olha só como Deus faz, né? Mas o Senhor nos surpreende. Quando Deus disser não para você, aguarda, porque é algo bem maravilhoso. Fica triste não, meu esposo ficou muito tristinho. Mas depois ele entendeu, né? E ele ficou alegre. Aí a gente chegou, o pastor José Domingo sabe que ele nos levou e a gente foi todo, glória, depois de 6 meses trabalhando, orando, jejuando. E ele fazia o propósito de oração para que desse tudo certo. Aí está tudo dando certo. Quando a gente chega para embarcar, não conseguimos embarcar. E um dia antes, a gente orou e eu falei assim, Senhor, se não é da tua vontade, não deixa nem a gente embarcar nesse avião. Mas eu falei isso por falar sério, gente, eu não falei isso. Eu falei assim. Aí meu marido depois, que boca, hein? Mas não, gente, a gente tem que, né? Pra mim, a gente ia estar lá, tá tudo certo. E quando a gente chegou lá, cadê o visto? Gente, a gente ia para um país que não tinha visto, não precisava. Antigamente, até pouco tempo atrás, não tinha. A gente ligou, perguntou, os irmãozinhos de lá falaram, não tem, não precisa, não se preocupe. Eu entrei na página lá, né, para ver os requisitos da viagem, não tinha. Não precisava, ninguém falou nada. A gente ficou tranquilo, foram 6 meses. Quando chegou lá, cadê o visto? Mas já tem visto. Tem, agora tem. Olha, sabe quando é muito desabafo? Mas e quando eu olhei para o gente, agora? Aí voltamos, pastor José, ei, quando eu falei, não, a gente está em casa. Mas como? Deus, né, aconteceu alguma coisa e infelizmente houve esse. Aí o que aconteceu? Não era lá que o Senhor queria. Não era lá, Deus tinha propósito com outra pessoa em outro lugar. Olha como Deus faz. Não era lá e a gente não entendeu, não era lá agora, talvez no futuro, né? E aí ele ficou muito triste, Senhor, como é que pode, Pai, e agora? Mas a gente não é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Se você está a cargo de alguma coisa e o Senhor te diz, não, o Senhor vai botar outra pessoa que vai cumprir aquele propósito, ele vai preparar outro. Não é? Se é o Senhor. Então, a gente não é insubstituível. Ao contrário. Quando Deus quer, ele faz do jeito dele. Não é? É que o importante é que o Espírito de Deus estivesse lá, que o Senhor estivesse lá, e que fosse feita a vontade de Deus. E Deus tinha um propósito. Não fomos. Em conclusão, alguns dias depois, o Senhor nos direciona para um outro lugar, um outro país. Por quê? Porque a gente tinha desesperado, contando os bandinhos para pagar a passagem, né? E agora? Vamos perder? Não. Aí vamos para tal lugar, orando, sem Deus nos disse, né? Não vou dizer que falou, mas nos direcionou para um outro lugar. Irmãos, quando a gente chegou lá, oh glória, nós estamos numa igreja que eu tive esse problema, né? Que eu passei pela doença do câncer, tinha uma irmãzinha lá passando por isso e precisava de ouvir alguém para confortá-la. Deus, nós estamos tão bem recebidos, fomos numa igreja que chama assim, tipo essa aqui. Isso aqui mesmo. E os irmãos lá não nos conheciam e falaram assim, entra pastor, porque você vai trazer, o Senhor vai trazer a palavra da noite. Sabe que você colocar uma pessoa que você nunca viu no culto para trazer a palavra da noite? Nós nem não conhecia a gente, nós éramos de outra nacionalidade, né? E aí eu cheguei lá na porta, uma irmãzinha estava passando por um processo de câncer. E o pastor falou, vai lá. E meu marido falou, olha, foi testemunho.
Vai ali e fala com aquela irmã que ela está passando por isso. Abracei ela, começamos a conversar, ela começou a glorificar Deus, dei meu testemunho. Olha como Deus faz as coisas, gente. O taxista que nos levou, evangelizamos o taxista, ele ficou com o contato nosso, falamos de Jesus para ele. Até a moça lá do hotel, a gerente, né? Gerente do hotel, administradora, começou a perguntar da Bíblia para o meu esposo lá era de língua hispana também, meu esposo começou a falar com ela. Ela fez várias perguntas, ela estava sedenta de vários questionamentos sobre a Bíblia. Deus nos levou ali por causa da Natália, administradora do hotel. Deus nos levou ali por causa da irmãzinha que estava passando pelo processo de tratamento de câncer. Deus nos levou ali por causa daquela congregação, pelo Milton. E a gente não entende. E o evento lá aconteceu. E sabe o nome maior? Porque o Senhor não permitiu que a gente fosse. Teve um problema com o avião dos Boeing 737 M Max 9 lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Justamente quando a gente ia, nós íamos conseguir ir, mas se a gente fosse para o México, que era o lugar que a gente ia ter problemas para voltar, porque eles cancelaram os voos de lá. E a gente com compromisso aqui. Imagina a gente lá sem conseguir voltar, então, passando por várias, a gente ia acabar voltando, mas passando por várias coisas, né? A gente com tudo aqui para resolver ainda no final de férias. Então, o Senhor já sabia e não permitiu, deixou que fosse aquela informação desencontrada para que a gente. E aí, a gente ficou sabendo que a gente estava lá, indo para outro lugar, aí a gente foi entender o filho, olha o que aconteceu. Então, cancelamos o voo para o México, para quem estava. Muitos outros irmãos não conseguiram ir para o evento também que a gente ia, que estavam agendados. Não foi só a gente que não foi, por causa dessa questão do voo, né? Desse modelo de avião. E justamente o que a gente lá no México, aquela companhia usava esse tipo de voo. A gente ia ficar preso lá, muito chateado. Deus nos poupou disso. Preso, que eu digo, sem poder voltar. E com vários contratempos. Olha só, não é lindo andar com a presença do Espírito Santo na sua vida? E o Senhor nos levou. Então, quando você for fazer algo, eu sempre lembro de Moisés: Senhor, se a tua presença for comigo, eu só vou se a tua presença for comigo. É a melhor coisa. E ele deixou o Consolador. É isso. A primeira coisa que ele deixou para nós, nessa garantia de tudo que pedis, é o Espírito Santo. Que você ande com ele, que você faça tudo com ele. Agora, onde ele não puder estar, procure se afastar. Não deixe ele por ninguém. Se alguém não anda com o Espírito Santo, sabe, e te leva para coisas que entristecem o Espírito Santo, se afasta. Só entra no momento que você vai fazer alguma diferença com a sua presença. Mas se afasta. Sabe? Porque é melhor você estar com o Espírito Santo do que você estar cercado de outras pessoas. Vá onde ele te direcionar. Vem que passar para o pastor. Amém. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.